Olá, o Expressão Nacional está de volta ao vivo, aqui na TV Câmara e também na Rádio Câmara. Nesse programa, nós estamos debatendo a importância de se investir em infraestrutura como forma de aumentar a produtividade da economia brasileira. Eu quero começar esse bloco mostrando aqui uma pesquisa, mais um dado de uma pesquisa que foi feita pela Fundação Dom Cabral, em que ela apresenta os fatores importantes que contribuem para aumentar o custo logístico das empresas brasileiras. Essa pesquisa ela foi feita com 126 empresas que respondem por aproximadamente 20% do PIB brasileiro. Então, a gente tem aqui de forma crescente que pouco mais de 45% é a ausência de oferta de transporte de qualidade. Pouco mais de 48% a falta de concorrência entre os modais de transportes. Ferroviário, rodoviário, quase 50% a restrição de carga e descarga nos grandes centros urbanos. Um pouco mais de 51% os documentos e a burocracia governamental. E o fator principal, acima de quase 55%, são as estradas e más condições. E daí eu quero mostrar, em seguida, um outro quadro que mostra, que apresenta o estado geral de conservação das rodovias brasileiras em 2011. É um estudo que foi feito pela Confederação Nacional dos Transportes e que mostra que classifica o estado geral de conservação das rodovias brasileiras de ótimo até péssimo. As rodovias federais, elas têm 32,7% das rodovias federais estão em estado ótimo ou bom, sendo que só 0,2% em estado ótimo. Em estado regular, pouco mais de 55%, ruim 11% e péssimo 1%. As rodovias de gestão estadual, a gente tem 0,1% em estado ótimo, 10,4% em estado bom, 33,4% regular, a maioria 36,5% em estado ruim e 19,6% em estado péssimo. Em relação à malha concessionada, a gente tem que 48% da malha concessionada apresenta um estado ótimo de conservação, quase 39% estado bom. Se a gente somar esses dois percentuais, dá 86,9% da malha concessionada tem estado ótimo ou bom, 12% estado regular, 1,1% ruim, e nada em estado péssimo. E aqui eu gostaria de acrescentar uma outra informação. Também a CNT apresentou um estudo que diz que, em relação ao asfalto ótimo, o asfalto bom aumenta o custo em quase 19%. O asfalto regular em 41%. O asfalto ruim em quase 66%. E o asfalto péssimo em 91,5%, ou seja, quase dobra o custo de transporte. Então, se a gente olhar isso aqui, a gente vai ver que, por exemplo, na gestão, as rodovias em gestão estadual, essas rodovias, quase 20% de rodovias em estado péssimo, quase dobram o custo de transporte. E aqui não aparecem as rodovias municipais, porque também, de acordo com a CNT, cerca de 75% das rodovias da malha municipal, ela é não pavimentada, né, em torno de 1,2 milhão de quilômetros. E aí eu gostaria de ouvir o presidente da empresa de planejamento e logística, Bernardo Figueiredo. De acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, do qual o senhor já foi diretor, há pouco mais de 11 mil quilômetros de rodovias federais passíveis de serem concedidas ao setor privado sem necessidade de subsídio do setor público. São rodovias rentáveis, que o volume de circulação de veículos torna essas rodovias rentáveis. Até o momento, a gente teve 4.674 quilômetros entregues à iniciativa privada. O que está faltando para entregar esse restante? Não, nós estamos com um programa agora de mais 7.500, então esse número vai quase que dobrar, né, de rodovias concedidas. Então, a concessão é um grande instrumento de gestão de uma rodovia nós vamos ter praticamente do paralelo de Salvador, Palmas, Cuiabá, os principais eixos rodoviários, não só concedidos, mas agora concedidos. E é importante essa reflexão sobre as concessões que foram feitas, né? E o deputado tem razão, quer dizer, nem tudo que foi feito de passagem para a iniciativa privada foi um sucesso, né? E o César sabe disso. As ferrovias e rodovias, nós temos a Dutra, uma rodovia concedida e que hoje apresenta um nível de serviço muito baixo. Mas precisamos fazer mais rodovias. Agora, tem um dado interessante que eu queria levantar, porque
porque a gente fala muito de infraestrutura. E eu estava olhando a ausência de oferta de serviço de qualidade, que pesa quase 50% do custo logístico. A gente não coloca nessa discussão que nós temos hoje uma frota de caminhão que tem uma idade média de quase 20 anos. Quando nos Estados Unidos se descarta um caminhão com 7 porque ele é antieconômico. Nós temos os motoristas dirigindo 19 horas por dia. Nós temos os caminhões andando com excesso de peso. Então, assim, a gente equilibra esse custo logístico em condições operacionais que não é só a qualidade da rodovia. A gente tem que pensar a logística de uma forma global. Temos problema de infraestrutura? Temos. Temos um programa agressivo de investimentos? Temos. Temos que dar eficiência nesse programa? Temos. É isso que é o trabalho que nós fazemos. Temos que manter a continuidade, não é só fazer um programa de investimento, é você ter permanentemente a infraestrutura sob intervenção para melhorar a qualidade. Precisamos melhorar a qualidade das rodovias, mas estamos melhorando. Se você pegar a estatística da CNT de 7 anos atrás, esse quadro era muito pior do que é hoje. Então está melhorando. Precisamos melhorar mais? Precisamos. Fazendo um programa agressivo. A questão dos centros urbanos, não adianta eu duplicar uma rodovia e se eu não fizer um contorno rodoviário no centro urbano ou não tiver uma travessia do centro urbano de qualidade, todo o ganho que você teve na duplicação, você perde. O caminhão chega, você duplica uma rodovia, melhora a rodovia, ele anda rápido, chega no posto, demora 5 dias para descarregar. Todo o ganho que você teve de eficiência, você perdeu numa infraestrutura que às vezes é um detalhe, é um silo, Então, assim, é isso que é o desafio que a EPL tem, é qualificar esse debate para que a gente saia do diagnóstico, nós precisamos de infraestrutura, para a gente ter um programa consistente de intervenções que vão, paulatinamente, melhorando a eficiência logística e reduzindo os custos, que é o que todo mundo deseja. César, acho que isso é unanimidade. A gente tem uma pergunta aqui do Luiz Felipe Prado Fraga, não sei exatamente de onde ele é, e ele fala um pouco de um tema que eu gostaria de tratar com você. Ele diz o seguinte: o sistema de privatização de rodovias do Brasil é injusto para o usuário, principalmente aquele que usa uma ou mais vezes por dia. Em 16 anos, o volume de veículos aumentou 300% e a maioria das rodovias continua com o mesmo número de faixas. Neste período, as tarifas aumentaram 340%, contra uma inflação de 147%. E aí ele dá como exemplo a BR-116 no Rio. A tarifa em 96 era de R$ 2,77 e agora, em 2012, é de R$ 12,20 o eixo. Isso é justo? A partir de dezembro de 2002, quando foi criada a lei da CID, não deveriam privatizar mais rodovias, mas continuam privatizando. E aí, quando ele trata dessa questão do aumento das tarifas, eu gostaria de que você abordasse um pouco a questão da dificuldade que muitas vezes os órgãos reguladores têm de fazer valer os contratos que, no momento que foram assinados, previam tarifas muito baixas. Por que é difícil cumprir esses contratos e por que os órgãos reguladores, as agências reguladoras, têm tanta dificuldade de cumprir isso? O que é preciso fazer para que elas tenham autonomia? Bom, eu acho que tem 2 pontos aí. No final, primeiro eu gostaria de enfatizar uma escolha que você tem que fazer. Em qualquer escolha regulatória você tem uma escolha muito difícil de se fazer, que o regulador faz, entre, de um lado, o incentivo ao investimento. Quer dizer, muitas vezes principalmente você não precisar contar tanto com a capacidade de fiscalização do poder público, você deve contar com os próprios incentivos do setor privado, do concessionário, dele próprio voluntariamente fazer o investimento. Como é que você faz isso? Melhorando as condições de rentabilidade dele. Não tem outro jeito. O investidor, ele investe em qualidade e ele investe quando ele tem condições de se apropriar do ganho daquele investimento em qualidade. Senão, não tem outro jeito. Senão você fica dependendo muito da capacidade de fiscalização do setor público. Então você, na verdade, tem uma escolha, muitas vezes, entre você fazer uma tarifa excessivamente módica, muito pequena, e de outro, a escolha que você tem em investir. No caso, a diferença que você tem das rodovias de São Paulo, que são as mais caras de longe, o nível de qualidade dela, quer dizer, a última pesquisa da CNT, quer dizer, das 20 melhores rodovias brasileiras em melhores condições, 19 são paulistas. Quer dizer, isso, na verdade, diz alguma coisa. Obviamente que tem uma série de razões, inclusive o próprio, quer dizer, ela já tem um período mais longo em que elas foram concedidas para a iniciativa privada, então, quer dizer, a propriedade, quer dizer, quem está tocando
a rodovia, na verdade, reflete os números que você colocou. Isso realmente tem uma explicação. E o formato também do leilão, quer dizer, que na verdade foi o seu segundo ponto, que é quando você tem que se basear de uma forma muito forte em variáveis que são facilmente renegociáveis, que é o caso de tarifa, da menor tarifa, que é o modelo utilizado pelo governo federal. Existe uma estatística internacional da América Latina, do Luiz Guache, do Banco Mundial, que quando você tem leilão pelo menor preço da tarifa, que na verdade você tentando jogar o preço da tarifa lá para baixo, você tem um índice de renegociação de cerca de 60%. E no caso do maior valor de outorga, quando você é o preço da concessão, esse valor baixa bastante para 11%. Então, no final das contas, pode ser uma grande ilusão você achar que você vai forçar o preço da concessão lá para baixo sem você ter um custo. Então, na verdade, você tem que respeitar os mecanismos de incentivo do setor privado, porque, na verdade, toda a revolução da infraestrutura, a partir da década de 80, quer dizer, que vem da Inglaterra, vem dos Estados Unidos, é uma revolução de incentivos, que não basta só propriedade, tem a ver com concorrência, você privilegiar a concorrência, quer dizer, quando você tem concorrência, as condições, quer dizer, o setor privado ele performa muito melhor quando você tem concorrência do que quando não tem. Eventualmente, se vai ter que ser monopólio, eventualmente, setor público. E aí você pode ter uma resposta de PPP, e aí eu destaco, quer dizer, o programa de PPP de estados e municípios, que tem aí o projeto de lei do deputado Arnaldo Jardim, que ele facilita você poder apoiar as PPPs estaduais e municipais, que estão sendo muito mais agressivas, né? Os dados que nós temos é que são muito mais agressivas do que as federais, que, na verdade, ainda não pegaram. Porque senão isso parece que é o barato que vai acabar sendo caro mais à frente. Sem dúvida. Deputado Arnaldo Jardim, você quer falar um pouco sobre as parcerias? Quero até para dar uma equilibrada aqui, tá certo? Então eu quero, de uma forma muito pontual também, mas assim, primeiro eu fiz uma intervenção dizendo que o governo atual, e reafirmo, hesita sobre as concessões, ora vai, ora volta, por uma questão ideológica. Essa questão ficou muito evidente na intervenção feita pelo deputado Kizai. E eu quero citar um exemplo concreto. Você vivenciou isso, meu caro Bernardo. Infraero. Demorou muito. Aí o governo decidiu fazer concessões dos aeroportos. Foi um sucesso. 3 aeroportos concedidos. Aí o governo hesitou, tentou mudar o modelo para que a Infraero participasse com majoritária. Constituiu até uma comissão para ir na Europa, para buscar parceiro. Não conseguiram ser bem-sucedido, voltou agora ao modelo anterior. É um exemplo evidente desse tipo de agitação que o país paga caro por isso. Segunda questão, tá certo? As reformulações de PPPs, concessões, nós estamos avançando nisso. Nós tivemos agora a medida provisória 575 que aperfeiçoa isso. E nas concessões, nós tivemos avanços importantes. As concessões feitas, por exemplo, na questão ferroviária, onde agora se discute a questão do direito de passagem, como uma prerrogativa importante. Eu tive um outro tipo de experiência aqui, que foi muito penoso, mas nós conseguimos introduzir isso, quando nós discutimos aqui a lei do gás, porque havia uma pressão de setores do governo que queriam caracterizar como monopólio natural e não permitir o compartilhamento de dutos. E nós tivemos que enfrentar isso, foi há 4 anos atrás aqui, a duras penas, e conseguimos fazer isso, que vai dar uma condição para se ampliar também e caracterizar esse aspecto concorrencial. Então, essas coisas vão no cotidiano aparecendo, tá certo? São contradições. Terceiro ponto, custeio. Nós tivemos uma polêmica sobre isso. Eu disse, e eu não estou mudando minha concepção, tá certo? O governo erra quando aumenta no orçamento o percentual de custeio e diminui o de investimentos. Aí o que foi dito aqui? Tanto pelo deputado Kizai como pelo Bernardo aqui, foi dito o seguinte, tem custeios que são, na realidade, bons investimentos, melhoram a eficiência da máquina pública. Eu estou de acordo com isso. Então, nós vamos chegar à questão da qualificação. Mas, de uma forma geral, quando você aumenta o custeio em detrimento da capacidade de investir do setor público e do orçamento público, é uma coisa ruim. Exceção feita a casos que melhoram. Exceção, e eu fui absolutamente solidário, a criação da empresa de planejamento logístico, que vai ser muito bem dirigida, eu não tenho dúvida, pelo Bernardo, e que cumpre um espaço de articulação de intermodalidade, de racionalidade, de poder se antecipar. Por isso que eu até defendi uma emenda, que não consegui prevalecer, de que ele ficasse ligado diretamente à Casa Civil.
e não pendurado no Ministério dos Transportes, porque depois ele vai ter conflito com a Secretaria da Aviação Civil, ele vai ter problema de dialogar no setor de hidrovias e assim por diante, para dar esse papel de uma relevância ainda maior. Mas aqui, apesar dessas tonalidades, eu acho que nós temos grandes unidades. Primeiro, e aí me permito destacar, nós precisamos reformular 8666, tá certo? Nós precisamos ter instrumentos de agilizar a execução orçamentária. E nós precisamos ter uma utilização mais decidida dos instrumentos das concessões e das PPPs. Eu acho que são caminhos que nós vamos no sentido de poder fazer com que essa questão, aumentar o investimento e superar a nossa deficiência de infraestrutura no país. Acho que é o caminho que o país está fazendo. Acho que nós temos dado passo importante, desonerações tributárias pontuais, fortalecimento das agências reguladoras que vão nesse sentido e é cada um com suas convicções, mas nós queremos empurrar nesse mesmo rumo. Eu quero passar aqui para o presidente da empresa de planejamento e logística um conjunto de perguntas que chegaram, que eu acho que mais que perguntas são mais confirmações de que o cidadão brasileiro também está nessa linha que o deputado Arnaldo Jardim disse. Tem aqui de Gilberto, de Retirolândia, Bahia. Ele diz, gostaria de saber por que a BR-324, que fica na região de Sisal, Bahia, do Sisal da Bahia, e que foi reformada há pouco, não tem acostamento e a vegetação está tomando conta. Luiz Fernando de Capão Bonito, Rio Grande do Sul, ele diz, quando o governo federal vai agilizar o asfaltamento das rodovias federais? José Luiz de Bom Jesus, do Itabapoana, Rio de Janeiro. Se a reestruturação da ferrovia Vitória ao Rio de Janeiro está na pauta, ele quer saber, e se tem previsão de quando irá começar. Gostaria de saber se a rodovia federal 146 tem previsão de ser licitada para o asfaltamento, de Marcelo Reis, de Passos, Minas Gerais. E de Juiz de Fora, Minas Gerais, Nilo Frank, ele diz, por que não existe mais transporte de passageiros entre estados e ferrovias? Então, essas perguntas eu acho que, além de pontos específicos tratados, me parece que elas deixam claro que existe uma visão por parte da população de que precisa melhorar nisso, né? O senhor gostaria de comentar? Gostaria. Eu só queria fazer antes, só para a gente animar o debate, essa questão de pedágio barato e caro, outorga e não outorga, é uma questão que eu acho que a gente precisa de discutir melhor, porque eu não vejo que esse é o problema. Assim, nós temos, por exemplo, a Dutra, que foi... O telespectador falou aí da questão da 116 no Rio, que é a Dutra. É um dos pedágios mais caros e é uma das rodovias com um nível de serviço pior que nós temos. Né? E nós temos rodovias com pedágio de R$1 que tem um nível de serviço muito melhor do que o da Dutra. R$1,50. Então, assim, não é... Aí... Nós temos modelos de outorga. Você citou um bom exemplo, que é São Paulo, que é um modelo de outorga, tarifa é cara, teve outorga e a rodovia estimula o investidor. Mas nós temos Paraná, Rio Grande do Sul, que foram o mesmo modelo e é uma tragédia o resultado que tem. E são pedágios caros também. Então, eu acho que nós temos que qualificar esse debate e ver qual é a razão de ter uma rodovia em má qualidade ainda que concedida. Isso é que vai fazer aperfeiçoar. Eu acho que é importante, César, essa reflexão e temos que aprofundar esse debate. Sobre essas questões, por exemplo, a Vitória Rio, nós vamos licitar em maio do ano que vem a passar essa rodovia que está abandonada, que está sem utilização já há alguns anos. Nós vamos modernizá-la, passar para a bitola larga e inserir ela numa malha nacional que está sendo construída, que vai ligar todas as regiões do país. E aí eu vou aproveitar e responder a coisa do passageiro também. Nessa malha nova, por que nós não temos trem de passageiro mais? Porque não é competitivo, não é adequado, não presta o serviço adequado para o usuário. Você tem uma ferrovia em que o trem anda 10 km por hora, 15 km por hora, fazendo barulho e sacudindo o trem. O usuário não vai usar esse trem. Quando os preços das passagens de avião caíram tanto nos últimos anos. E você tem a concorrência, então você tem que ter qualidade. Essa malha que nós estamos fazendo, por exemplo, Vitória Rio, nós temos ali Campos no meio... Nós vamos ter uma ferrovia que é capaz de circular um trem de passageiro andando a 150, 160 km por hora, que é um serviço adequado para essa região. Então, eu acho que essa malha nova que está sendo construída, ela vai, e o modelo que está sendo adotado, vai criar condições para retomar um transporte ferroviário de qualidade. Quanto a esses trechos em asfaltamento, eu não tenho de cabeça o programa de investimento. O governo está priorizando os principais eixos rodoviários
que é onde circula a riqueza, onde pesa no custo logístico, mas tem um programa grande de estender a malha para regiões que não são atendidas. Um grande exemplo é a 163, que está no PAC, o asfaltamento lá de Cuiabá até Santarém e outras rodovias. Então, não sei exatamente esses trechos que foram citados, mas nós estamos a cada ano aperfeiçoando o programa de investimento em rodovias, e muitas delas, como nós vimos ali no quadro que você apresentou, são rodovias municipais ou estaduais que não fazem parte do programa de investimento do governo federal. Deputado Pedro Custódio, eu tenho aqui alguns comentários que chegaram pelo Twitter. A Marilu, ela diz: o público não sai do lugar, o privado é corrupto e deixa tudo a desejar. Vejamos, telefonia é um caos total e carestia. Então, pelo jeito, a Marilu não tem esperança nem que o público nem que o privado vai resolver o problema. Também da Marilu, estradas acabadas e cheias de perigos e assaltos. De São Paulo, um pedágio assaltador. O que vamos fazer? Morrer ou chorar? Não, Marilu, por favor. E ainda da Marilu, ela diz: setor de energia beira o caos, começando pela esperta de Minas Gerais, não consegui entender, que quer ver o governo de Dilma detonado. O senhor quer comentar, deputado, por favor? Em energia... Dê uma esperança para a Marilu, deputado. deputado. Uma expectativa enorme nesse país, está virando uma matriz energética cada vez mais limpa, renovável, na área eólica, com perspectiva solar, na hidroeletricidade. Né? Então, nós temos um horizonte em potencial para crescimento energético brasileiro que vai virar referência para o mundo. Em relação à parte de logística, e aí a questão das estradas, pedágio, eu acho que não é nem o céu nem o inferno, eu acho que o Arnaldo sintetizou de certa forma que a gente não está buscando aqui ou tudo que é público não presta, ou tudo que é privado. Esse é o que eu tentei colocar. Na área de pedágio, se de um lado o baixo valor do pedágio pode ser um problema, mas o outro lado também não é necessariamente a solução, porque encarece a logística e transporte. Quando uma empresa de pedágio ganha 32%, 33%, um empresário amigo meu, ele diz: eu tenho várias empresas no Brasil e na Argentina, aqui eu não tenho preocupação, e é lucro na certa, é pedágio. E quanto é que é o lucro do pedágio? 33%, não me incomodo, quando preciso de dinheiro, eu pego lá do pedágio e ponho nas outras empresas. Pô, 33% de lucro é maior que nos bancos, e vão dizer que isso não é problema? Claro que é custo de logística e transporte também. Agora, quando eu na minha BR-101 custa R$ 1,50, paguei essa semana e está se viabilizando. Porque o poder público que fez aquela BR-101, o Estado brasileiro, que foi dinheiro público que foi feito. Foi o dinheiro público, foi o Estado brasileiro que fez, foi o povo brasileiro. Aí precisa cobrar R$15. Então dá para conciliar. Dá para ter rentabilidade de 8% a 10%. Não é o suficiente? Sem risco nenhum. Uma empresa ganhar de 8% a 10% de pedágio não é o suficiente, César? Deputado Pedro Custódio, deixa eu aproveitar e passar uma pergunta para o senhor, que vem de Idiomar Tessaro, de Jardinópolis, Santa Catarina. Há algum projeto tramitando na casa para fiscalizar com mais vigor as empresas que ganham licitações de pavimentação das rodovias? Acho que tem a ver um pouco com o que você está falando. Eu acho que nós temos que aperfeiçoar cada vez mais, nós temos que fortalecer... Mas tem algum projeto em tramitação? A RDC, Regime Diferenciado de Contratação, que elimina preço máximo, permite projeto executivo com a obra a mesma empresa, proíbe aditivo, que era o conluio das empresas em preço máximo e aditivo. Eu fui prefeito, né? Quantas vezes essa área de empresas que tem essa relação de conluio entre empresas, projeto, etc. Proibindo aditivo, já começa a dizer, ó, a minha empresa tem essa eficiência, essa distância para fazer o projeto, essa condição estrutural e econômica e tecnológica e financeira. Com isso eu posso chegar com essa rentabilidade. Abaixo disso não posso fazer. Não corre o risco de não ter aditivo? Não tem aditivo. Ou faz, tendo a rentabilidade, ou não vai fazer. Hoje, o problema da Lei 8666, 93, que teve um papel histórico importante, agora ela está obsoleta. E o que mais me produz indignação aqui é que a oposição diz que a RDC é flexibilizar. Só para esclarecer, RDC é o regime diferenciado de contratação que está sendo autorizado para algumas obras específicas, como as obras da Copa do Mundo, as obras do PAC. Obras da Copa, agora obras do PAC. Eu fui da 559, relator da medida provisória, que introduzi a RDC do PAC. Na 570
do Brasil Carinhoso, introduzir a RDC da educação, para avançar em universidades federais, que é investimento, ter universidade federal. Nós precisamos de engenheiros ferroviários, técnicos ferroviários, nós não temos apagão de mão de obra na área ferroviária brasileira, porque foi sucateado ao longo do tempo. E é o poder público que vai fazer, a Universidade Federal que vai fazer engenheiro ferroviário para dar essa perspectiva, essa condição. E outro ponto, RDC da saúde, que na 580 que introduzi. Então eu enfrentei esse debate aqui no Congresso. Estou convencido. Fui prefeito e para mim não tem corrupção, tem que botar na cadeia, botar no inferno quem faz corrupção nesse país. Portanto, a lei tem que facilitar a modernização, a facilidade. Se 250 dias ia para fazer a licitação de uma obra grande, agora com 80 dias tu vai agilizar, tu tem que movimentar a economia com modernidade. Então, a pergunta dela tem possibilidade de fazer, tem que fiscalizar, cada vez mais tem que organizar a fiscalização. Agora, a lei de licitação, da forma como estava, atrasado, demorado, processos judiciais para tudo que é lado, 20 empresas participam da licitação. Deputado, nosso Aí tempo está quase esgotado. Aquela que ganhou analisa a condição legal dela. A habilitada ganhou. Pedro Por isso que é futuro. Nosso tempo está quase esgotado. Eu gostaria de terminar, antes de terminar esse programa, tratar de um ponto que foi pouco discutido. Do livro da Ferrovia. Vou mostrar o seu livro. Antes de terminar o programa, vou mostrar seu livro. A questão da capacidade que o investimento em infraestrutura tem para a redução das desigualdades regionais, que é um problema grande que existe no Brasil. Eu gostaria, César, rapidamente de ouvir e depois o deputado Arnaldo Jardim. A conexão entre desigualdade... Entre o investimento de infraestrutura, como isso pode contribuir na redução das desigualdades regionais do país. Olha, no final das contas, boa parte vem através do crescimento da renda. Na verdade, quer dizer, a relação acaba sendo, em certa medida, indireta, porque, na verdade, é na veia, quer dizer, economia na veia. Então, no final das contas, os mecanismos de redução de desigualdade via investimento... E, obviamente, tem toda uma questão de alocação no orçamento também, que é exógena, quer dizer, independente de qualquer coisa. Mas, no final das contas, a relação ela tem uma relação indireta via renda. Deputado Arnaldo Jardim, rapidamente, que nós estamos terminando, senão eu não tenho tempo de fazer propaganda do livro do deputado Pedro Kizai. Tem uma questão muito valiosa, foi mencionado pelo Bernardo aqui, o Pedro também se referiu, foi reforçado agora pelo César, que são os eixos estruturantes. Eu acho que nós temos que romper com aquilo de apagar incêndios e discutir questões que têm escalas e que têm compatibilidade. Acho que nós estamos criando isso. Quando você discute, por exemplo, uma ligação, no intervalo nós discutimos aqui, como é que o Brasil tem um escoamento rumo ao Pacífico, que significa colocar a nossa produção para o grande mercado consumidor do mundo, a China, próximo da Índia, muito mais perto do que dar a volta que os nossos produtos são esses estruturantes que eu acho que vão fazer muita diferença em termos de um desenvolvimento mais equilibrado do ponto de vista do país. Minha esperança é que a gente esteja criando condições para discutir projetos nacionais que transcendam governos, políticas que não sejam momentâneas, mas que tenham essa perenidade. Políticas de Estado e não de governo. Políticas de Estado. Senhores, muito obrigada. Eu quero, antes de terminar o programa, mostrar o livro organizado pelo deputado Pedro Kizai. Esse livro chamado Ferrovias e Desenvolvimento vai ser lançado nessa quarta-feira aqui na Câmara dos Deputados. Você pode mandar um e-mail para o deputado Pedro Kizai e pedir para ele o livro. Acho que vale a pena. Deputado Pedro Kizai, César Matos, Bernardo Figueiredo, deputado Arnaldo Jardim, muito obrigada pela presença no nosso programa. Muito obrigada pela audiência e pela participação. Expressão Nacional volta na semana que vem. Tchau, espero vocês.